Então eu vou iniciar, não é? O trabalho com duas perguntas que, como disse, são sugeridas pela nossa irmã Leonor, responsável por todos os trabalhos do GEAC, e que são duas, são as seguintes. Quando me acho perfeito, que já não faço nada de errado, será que estou certo? Certamente que não, não é? Mas será que ainda há quem pense dessa forma? Eu costumo crer, mas com seis em A, não é? Será, segunda pergunta, será que não quebro ou atraso a minha evolução? É evidente que quem pensar assim está completamente errado, não é? Porque no mundo de provas e expiações, como é o planeta Terra, a perfeição ninguém a possui, não é? Quem assim pensar é demasiado pretencioso, é orgulhoso e até, digo mais, vaidoso, porque se convence de uma coisa que não é e que ninguém é, não é? Atrasamos a nossa evolução? Certamente que sim, que atrasamos a nossa evolução. Quando eu já penso que estou perfeito, eu me acho no topo, não é? Já não preciso de mais nada, já sei tudo, já sou perfeito. E o que é que acontece com isso? Fica ali estagnado, dali não passo. No meu orgulho, na minha vaidade, dali não passo. E isso está errado, porque realmente a perfeição ainda não existe. Então, nesta situação, julgamos-nos sabichões, que nada mais queremos saber e às vezes nem sequer ouvir. A finalidade da nossa evolução espiritual, ela consiste em desenvolver todo o potencial divino existente em cada ser, em cada filho de Deus, tornando-se, como fomos todos nós criados simples e ignorantes, a um ser de sabedoria, bondade, simplicidade e amor. Para isso tem o espírito de desenvolver-se em inteligência e em moralidade, que é isso exatamente que nos diz o livro dos Espíritos. Jesus é o modelo de perfeição para a humanidade. Demonstrou por suas palavras e exemplos como devem agir todos os filhos de Deus. Portanto, todos nós temos como exemplo Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, é Jesus, que nos trouxe tudo. Ele trouxe-nos tudo o que precisamos para seguirmos os caminhos retos. Precisamos pensar realmente nos ensinamentos de Jesus, refletindo se estamos buscando o crescimento rumo à perfeição ou se representamos possuir uma perfeição oca que não suporta sequer o toque da menor contrariedade. Porque quando alguém se julga ou se julga perfeito, nem sequer quer ouvir algum conselho, não é? Também não seja dizendo, pensa bem, a perfeição ainda ninguém a tem. Enfim, essas pessoas não aceitam sequer um conselho, uma ideia, nada. Estão envolvidas no seu casulo. Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, Allan Kardec deixa registado que a ciência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acessão, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Mas se consultarmos as definições da palavra perfeição, além de pureza, exatidão, correção, também encontraremos o máximo de virtude ou bondade, perfeição de caráter. E ninguém na Terra ainda não é perfeito de caráter, perfeito, ninguém é. Podemos ser um pouquinho já melhorando em cada dia, mas a perfeição nós não a temos ainda em nada. Sendo assim, podemos concluir que Jesus, ao fazer uma associação da perfeição com o amor, inclusive aos inimigos, deseja caracterizá-la como sendo a benevolência extrema e por isso mesmo incondicional. E esse conceito de incondicionalidade é essencial no entendimento do que seja o perfeccionismo, que já lá vamos daqui mais um pouquinho. O perfeccionismo é aquele que se confunde com a perfeição, o que não quer dizer que ser perfeccionista seja mau, só que às vezes acaba por ser uma doença, uma obsessão, quando é exagerado, é lógico.
Ainda no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, temos as seguintes características do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Se pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez tudo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem que reclamar dele, enfim, se fez a outrem o que queria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem, possuído de sentimentos de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e retribui o mal com o bem. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que foi dado lhe pode ser retirado. O homem de bem respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Essa ou esta não é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem do bem, mas todo aquele que se esforce por possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Todavia, essas considerações que trazem a ideia da perfeição como sendo algo decorrente da harmonia de todos os sentimentos, do saber absoluto, da vontade firme, do amor em sua mais ampla abrangência, podem gerar em nós desconcertantes pensamentos ou sensações de dificuldade, de impossibilidade. Como, por exemplo, é muito difícil, se não impossível, ser tudo isto. E o porquê desta reação? Porque ainda carregamos diversas imperfeições de caráter, vivenciando em nosso dia situações em que somos individualistas, impulsivos e agressivos. Julgamos sem tolerância as pessoas que mais amamos, ou rejeitamos aquelas que nos contrariam. Não conseguimos compreender ou aceitar a opinião alheia. Desejamos que, primeiramente, o mundo atenda às nossas necessidades, para somente depois pensarmos nas necessidades daqueles com os quais convivemos. Somos rápidos para reclamar e lentos para agradecer, além de produzirmos uma infinidade de pensamentos pessimistas que acabam por prejudicar a própria qualidade de vida, da nossa vida. Constatando tal realidade, o Espírito Hamed assim se expressa. Nós achamos que deveríamos ser perfeitos. No entanto, somos apenas seres em desenvolvimento espiritual. Nós achamos que somos anormais. No entanto, somos apenas criaturas
vivenciando a normalidade da imperfeição humana. Portanto, nós estamos a viver uma imperfeição que é inerente à nossa posição no planeta de provas e expiações. Então, não estamos fora do contexto, estamos todos dentro do contexto. É característica da natureza humana cometer falhas com relativa frequência. Todos somos assim, mais erramos do que acertamos. No entanto, reconhecer a própria fragilidade e falibilidade não é sinal de fraqueza, de incompetência ou de impotência. É sinal de compreensão e de humildade para conosco próprios e para com os outros. Conforme o ensinamento constante da questão 776 do Livro dos Espíritos, fomos concebidos por Deus como seres potencialmente perfeitos. Somos então criaturas perfectíveis. Portanto, nós estamos em aperfeiçoamento, nós estamos em aprimoramento, todos nós. Assim sendo, as dificuldades e aflições, conflitos e sofrimentos, dúvidas e incertezas não são situações imutáveis ou irreversíveis, porque o nosso destino é a perfeição. Mas para alcançá-la, necessitamos aprender com as próprias imperfeições e efetuar importantes descobertas no silêncio de nós mesmos, através de um consciente trabalho de perseverança e constância. O escritor espírita Martins Peralba registra: a perfeição é o grande objetivo do espírito e se processa naturalmente com a subida de vários graus evolutivos. Ora, é evidente que estes vários graus evolutivos nós não conseguimos fazê-lo numa reencarnação. Por isso, nós já vimos subindo estes degraus lá atrás no tempo, estamos subindo agora e continuaremos por longo tempo a continuar a subi-los, rumo a essa perfeição a que todos nós chegaremos um dia. Quem evolui, renova-se para o bem e transforma-se para melhor. A perfeição consiste, básica e essencialmente, nas boas disposições do nosso coração. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Em decorrência de uma errônea concepção do que seja a perfeição, muitos a confundem com o perfeccionismo, que é a tendência obsessivamente exagerada para atingir a perfeição na realização de alguma coisa. E quais as características comportamentais de um indivíduo perfeccionista? Seu retrato reúne e combina determinados traços psicológicos e sinais particulares, tais como compulsão de fazer as coisas com perfeição, não aceitando a normalidade de algumas limitações humanas. Assim, impõe-se a realizar tarefas impecáveis, quando poderia fazê-las apenas com esmero. Tem obstinação pela ordem e pela limpeza. Ao invés de viver cada dia de forma mais leve, torna a vida cansativa em razão das suas metas inatingíveis. Ele é o maior inimigo da própria paz interior. A ansiedade de fazer ou resolver coisas de forma imediata. O que poderia executar em um dia, quer fazer em instantes. Faz várias coisas ao mesmo tempo, usando o perfeccionismo como uma forma de compensar a insegurança e a inquietação, que o dominam perante diversos aspectos da sua realidade. A tendência a classificar tudo o que existe em extremos opostos, certo e errado, moral e imoral, tudo ou nada. Não carrega apenas o rótulo de meticuloso, mas também o de disciplinador intransigente ou de reformador inflexível. Entretanto, quanto mais alguém se aproxima da perfeição, menos rigoroso se torna para com os outros. E temos o exemplo de Jesus. Considera-se a única pessoa capaz de realizar bem as coisas.
Está sempre com razão. Acredita que seja um herói ou uma super criatura, não percebendo que também pertence à raça humana. Naturalmente possui dificuldades e pontos fracos e por isso mesmo vivencia situações apropriadas às suas forças. Trabalhar sem interrupção. O trabalho é o seu lazer preferido. O obrigar-se a realizar algo é o constrangimento que frequentemente se impõe. Sendo assim, por apresentar enormes dificuldades em relaxar, está sempre preso às obrigações. Tem pavor de cometer erros. Às culpas é algo a que constantemente se entrega. Sua conduta é quase toda alicerçada em rígidas regras e normas sociais. Ninguém o repreende tão cruelmente quanto ele mesmo. Possui enorme necessidade de considerações, elogios e manifestações da estima alheia. Encontra-se constantemente num enorme esforço de ser o melhor, para confirmar sua boa opinião sobre si próprio. Com isso, vive competindo e comparando-se com os outros. Utiliza-se também das circunstâncias não como um método de crescimento a ser cultivado na própria intimidade, mas para provar sua perfeição. No entanto, a necessidade de se sentir superior lhe traz um elevado dispêndio de energias emocionais. Julga-se superior, muito embora uma circunstancial inferioridade em relação a algumas pessoas. Com isso, nutre um desdém arrogante sobre os outros, em virtude dos seus padrões morais e intelectuais, que considera os melhores. Desculpar-se ou justificar-se insistentemente pelos seus erros somente quando os reconhece. Dramatiza problemas e conflitos, bem como resiste a ideias e conceitos novos. Com essa caracterização da criatura perfeccionista, podemos afirmar que esperar de nós mesmos e das outras pessoas a perfeição absoluta no modo de pensar, de sentir e de agir, trata-se de uma expectativa contraproducente. Não foi isso que Jesus nos ensinou, quando falou sobre a perfeição. Enfatizou que Deus não impõe condições para nos amar, pois sua perfeição faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir a chuva sobre os justos e os injustos. Assim, a perfeição não é perfeccionista, porque ela representa a bondade no seu mais alto grau. O perfeccionismo, sim, trata-se de uma imperfeição, pois nos coloca num estado tão grande de ansiedade e de inquietação e de cobranças internas, que fazem com que os erros se tornem muito mais frequentes. Quando não aceitamos a possibilidade das existências de falhas e limitações naturais de cada qual, o amor incondicional por nós mesmos e pelos outros, tão preconizado por Jesus, obviamente que não encontra terreno para se desenvolver. O escritor espírita João Mar de Zanoli Nazaré, com muita propriedade, afirma: o Espiritismo é uma doutrina que nos coloca no dever de sempre caminhar. Não nos pede santidade para abraçar a tarefa educativa. Pede-nos apenas caminhar. E a cada passo dado no rumo do progresso, surge o convite do trabalho dentro do que já conquistamos, abrindo oportunidades de adquirir as virtudes que ainda não trazemos na alma. O erro não está em ter imperfeições, mas em algemar-se à preguiça e não buscar melhorar-se. Sede perfeitos, como perfeito o é nosso Pai Celestial. Esta foi a advertência de Jesus ao nosso coração de aprendizes. Todavia, à maneira de grão de areia, contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Portanto, a nossa meta é a perfeição.
Estamos longe dela, mas estamos caminhando. É só isso que Jesus nos pede, que caminhemos ao nosso passo, mas que caminhemos sempre. Então, eu termino este meu singelo trabalho com uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que tem o título No Caminho da Perfeição. Recorda a sementeira de bênçãos na terra, se desejas atingir a seara do aperfeiçoamento maior na espiritualidade superior. Não há edifício sem base, tanto quanto não existe realização sem esforço. Lembra-te de que Jesus não nos pediu o impossível. As lições do Divino Mestre permanecem vazadas nos quadros mais simples da natureza. Um grão de mostarda, uma candeia sob o velador, um dracma perdida, 5 pães e 2 peixes, nas adjacências de um lago e através de barcos humildes, emoldurou, sem ouro e sem poder humano, a maior epopeia de amor universal que a humanidade já presenciou no curso dos séculos. Não te esqueças de que o serviço de aprimoramento deve começar nos aspectos mais insignificantes da nossa própria vida. Um sorriso em casa, um favor espontâneo aos amigos, um olhar de compreensão a quem sofre, uma prece pelos adversários, um gesto de fraternidade, o silêncio diante da calúnia, o socorro mudo aos enfermos, a caridade de uma boa palavra em auxílio aos ausentes. Enfim, não procures a perfeição pela virtude postiça. Ninguém pode começar a construção de uma casa pelo telhado. Somos seres humanos, encarnados e desencarnados, com as nossas raízes ainda presas à terra, mãe admirável do nosso desenvolvimento através dos milénios. Não pretendas voar sem asas. Entretanto, se ainda não somos anjos, podemos ser companheiros da bondade fiel. Tanto quanto possível, começa hoje o ministério da boa vontade para com todos, a partir do teu santuário doméstico, e amanhã conseguirás abençoado equilíbrio em mais amplos degraus no caminho ascensional da evolução. Emmanuel nos deixa esta psicografia e eu deixo o meu pequenino trabalho para que todos nós possamos refletir e que ninguém se julgue menos ou mais perfeito. Nós estamos todos numa barca em que todos estamos da mesma forma, caminhando, todos rumo a esta meta que é a perfeição e que todos lá chegaremos. Portanto, na Terra a perfeição não existe. Existiu-a aquele que nos veio trazer o caminho, a verdade e a vida. Então que Ele nos abençoe e que possamos em cada dia nunca baixar os braços e caminharmos sempre na sua direção. Muita paz e obrigada.